Daniel Moreira, empresário milionário, humilha cruelmente Carmen, sua faxineira de 15 anos, acusando-a de roubo na frente de todos. Ele não sabia que estava demitindo a pessoa errada. Carmen esconde algo que vai destruir completamente a vida dele. O que acontece a seguir deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e que a verdade sempre vence, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Carmen Santos ajeitou o avental pela milésima vez naquela manhã. Suas mãos trêmulas não conseguiam parar de se mexer enquanto ela limpava o mármore da escadaria principal da mansão dos Moreira. Aos 51 anos, 15 deles dedicados àquela casa, ela sabia cada canto, cada mancha, cada segredo escondido atrás daquelas paredes douradas. O sol entrava pelas enormes janelas de vidro, iluminando os lustres de cristal que ela havia polido na véspera. A mansão era um verdadeiro palácio. 5.000 metros quadrados de luxo ostensivo, com 15 quartos, 8 banheiros, uma biblioteca que ninguém jamais usava e um salão de festas onde Daniel Moreira recebia políticos e empresários para seus negócios obscuros. Carmen nunca fora apenas uma faxineira comum. Era a funcionária mais antiga da casa, a única que Daniel permitia entrar em seu escritório particular, a única autorizada a limpar o cofre onde ele guardava documentos que jamais deveriam ver a luz do dia. Ela havia se tornado, sem perceber, a guardiã dos segredos mais sujos de um dos homens mais poderosos do país. Daniel Augusto Moreira, aos 47 anos, era o dono de um império construído sobre corrupção, lavagem de dinheiro e chantagens. Sua empresa de construção civil havia crescido através de contratos superfaturados com o governo, propinas milionárias e ameaças a concorrentes. Mas, para o mundo exterior, ele era apenas um empresário de sucesso, filantropo, pai de família exemplar. Carmen conhecia a verdade. Havia ouvido conversas telefônicas onde ele negociava propinas, havia encontrado envelopes com dinheiro vivo escondidos em gavetas secretas. Havia visto políticos saindo do escritório dele no meio da madrugada com maletas cheias de documentos e havia presenciado suas explosões de raiva quando algum negócio dava errado. Mas ela nunca disse nada, nem mesmo para as filhas, Ana e Beatriz, estudantes universitárias que dependiam de seu salário para se manterem na faculdade. A lealdade de Carmen não era por admiração a Daniel, mas por necessidade. Ela precisava daquele emprego, daquele salário, daquela estabilidade que sustentava sua família há 15 anos. A tragédia começou numa manhã de terça-feira. Verônica Moreira, esposa de Daniel, acordou de humor terrível. Aos 39 anos, ela era uma mulher frustrada, casada por interesse e mantida como troféu por um marido que a ignorava completamente. Loira artificial, corpo esculpido por cirurgias plásticas, ela passava os dias entre spas, salões de beleza e consultas com psiquiatras que receitavam calmantes para sua ansiedade crônica. Verônica sempre sentiu ciúmes da confiança que Daniel depositava em Carmen, enquanto ela, a esposa, era mantida distante dos negócios e da vida real do marido. A faxineira tinha acesso livre a todos os cantos da casa. Era uma humilhação silenciosa que a corroía por dentro. Naquela manhã, enquanto Carmen organizava as roupas no closet do casal, Verônica executou seu plano cruel. Retirou discretamente um bracelete de diamantes do porta-joias, um presente de Daniel avaliado em R$ 50.000, e o escondeu no bolso do avental da faxineira. Mas antes de continuar, deixe eu te perguntar uma coisa. Você já foi traído por alguém em quem confiava? Porque o que aconteceu com Carmen depois vai te revoltar tanto quanto me revoltou. 2 horas depois, durante o almoço, Verônica começou a representar. "Cadê meu bracelete de diamantes?" gritou ela, fazendo um escândalo na sala de jantar. "Eu deixei aqui ontem à noite e agora sumiu." Ela acusava todos os funcionários, um por um, criando um clima de tensão e medo. Daniel, irritado com o barulho, mandou que todos os funcionários fossem revistados imediatamente. "Quero esse bracelete de volta agora!" berrou ele, com o rosto vermelho de raiva. "E quem roubou vai pagar muito caro!" Foi Verônica quem encontrou o bracelete no avental de Carmen.
Está aqui, gritou ela, fingindo surpresa. No bolso dela, eu sabia que não podia confiar nessa mulher. O mundo de Carmen desabou naquele momento. 15 anos de trabalho honesto, de dedicação, de confiança mútua, foram jogados no lixo em questão de segundos. Ela tentou se explicar, tentou jurar pela alma das filhas que não havia roubado nada, mas as palavras se perdiam em meio às lágrimas e ao desespero. Está demitida, Daniel gritou sem nem mesmo ouvi-la. E ainda por cima é uma ladra mentirosa. Saia da minha casa agora mesmo e não volte nunca mais. Ele estava possuído por uma fúria cega, sentindo-se pessoalmente traído pela funcionária em quem mais confiava. A humilhação pública foi devastadora. Daniel fez questão de contar a todos os outros funcionários o motivo da demissão de Carmen. Para que todos saibam que aqui não se tolera desonestidade, gritou ele, enquanto ela recolhia seus pertences pessoais sob o olhar envergonhado e assustado dos colegas. Carmen foi expulsa da mansão como uma criminosa. 15 anos de vida dedicados àquela família foram apagados em uma tarde. Ela chegou em casa destruída, sem conseguir explicar às filhas o que havia acontecido. Como dizer que fora acusada injustamente de roubo? Como provar sua inocência? Os dias que se seguiram foram um inferno. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Carmen não conseguia outro emprego, porque todas as famílias ricas da região conheciam Daniel Moreira e confiavam em sua palavra. Quem iria contratar uma faxineira acusada de roubo? As contas começaram a se acumular. O dinheiro da rescisão durou apenas 2 meses. Hannah e Beatriz tiveram que trancar a faculdade porque não havia mais como pagar as mensalidades. A família entrou em desespero financeiro, enquanto Carmen passava os dias enviando currículos e sendo rejeitada sistematicamente. Certa tarde, quando Carmen voltava de mais uma entrevista fracassada, ela encontrou uma mulher elegante esperando na porta de sua casa. Era Helena Santos, uma jornalista investigativa de 42 anos, conhecida por suas reportagens corajosas sobre corrupção política e empresarial. Meu nome é Helena Santos, apresentou-se ela, entregando um cartão de visitas. Sou jornalista e preciso conversar com você sobre Daniel Moreira. Carmen gelou. Durante 15 anos, ela havia guardado silêncio sobre tudo o que vira e ouvira na mansão dos Moreira. Mesmo sendo demitida injustamente, uma parte dela ainda sentia que seria errado trair seu antigo patrão. Eu não tenho nada para falar sobre ele, respondeu Carmen hesitante. Helena sorriu com compreensão. Eu sei que você foi demitida injustamente. E sei também que você era a única funcionária daquela casa que nunca foi comprada ou intimidada por Daniel Moreira. Por isso, ele confiava tanto em você. A jornalista explicou que há 2 anos investigava as atividades ilegais de Daniel. Tinha pistas, indícios, mas faltavam provas concretas e testemunhas dispostas a falar. Todos os outros funcionários da mansão haviam sido comprados com aumentos salariais e ameaçados com demissões caso falassem algo. Você foi a única que ele não conseguiu comprar porque você nunca pediu nada em troca do seu silêncio, disse Helena. Sua lealdade era genuína, não interesseira, e foi exatamente por isso que ele te demitiu com tanta crueldade. Ele sabia que você conhecia todos os seus segredos. Nos dias seguintes, Helena visitou Carmen várias vezes. Ela explicou como o silêncio da faxineira havia permitido que Daniel continuasse seus crimes impunemente. Mostrou fotos de famílias destruídas por empresas que faliram devido à concorrência desleal de Moreira. Contou histórias de políticos honestos que foram chantageados e perseguidos. Sua lealdade estava sendo usada para proteger um criminoso, disse Helena com suavidade. A sua demissão foi a prova de que essa lealdade nunca foi valorizada por ele. Carmen começou a entender que seu silêncio, que ela sempre considerou uma virtude, havia se tornado cumplicidade involuntária. Ela não era apenas vítima da injustiça de Daniel, mas também, sem querer, havia sido instrumento dela. Cá entre nós, querido ouvinte, você acha que Carmen estava certa em manter silêncio todos esses anos? Ou ela deveria ter denunciado Daniel muito antes? Para o vídeo, 1 minutinho, e vai nos comentários contar o que você faria no lugar dela. A transformação de Carmen foi gradual, mas profunda. Helena não a pressionou nem tentou convencê-la rapidamente. Em vez disso, ofereceu apoio prático.
Ajudou a conseguir um emprego temporário para Carmen em uma empresa de limpeza, pagou 2 mensalidades da faculdade das meninas e até conseguiu um advogado gratuito para contestar a demissão por justa causa. Não estou fazendo isso para comprar seu depoimento, explicou Helena. Estou fazendo porque você merece justiça, independentemente de decidir me ajudar ou não. Essa generosidade desinteressada tocou o coração de Carmen de uma forma que ela não experimentava há anos. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém a estava defendendo, protegendo, valorizando sua dignidade sem pedir nada em troca. Foi então que Carmen começou a abrir seu coração e sua memória. Ela contou sobre as ligações telefônicas que presenciara Daniel fazendo para políticos, negociando contratos superfaturados. Falou sobre os envelopes de dinheiro que ele recebia e distribuía em reuniões secretas. Descreveu as ameaças que ouvira ele fazer a concorrentes e jornalistas. Mas o mais impressionante foi quando ela revelou que durante todos esses anos havia guardado pequenos pedaços de papel que encontrava no lixo do escritório de Daniel. Eu não sabia por que guardava, confessou ela. Talvez fosse intuição. Sempre achei que um dia eles poderiam ser importantes. Helena ficou impressionada com o material que Carmen havia preservado involuntariamente. Eram fragmentos de contratos, anotações sobre propinas, números de contas bancárias no exterior, nomes de políticos envolvidos em esquemas corruptos. Sozinhos, aqueles papéis pareciam insignificantes, mas organizados e analisados por Helena, eles formavam um mosaico devastador da corrupção de Daniel Moreira. Você manteve todas as provas que eu precisava, disse Helena emocionada. Durante 15 anos, sem saber, você documentou todos os crimes dele. A investigação de Helena se intensificou com o material fornecido por Carmen. A jornalista conseguiu corroborar as informações com outras fontes, documentos oficiais e gravações que havia obtido de forma independente. Ela também descobriu que Verônica, a esposa de Daniel, estava tendo um caso extraconjugal com o motorista particular da família, um escândalo que Daniel desconhecia completamente. Pausa aqui por um segundo e me diz: você acredita em justiça divina? Porque o que aconteceu com Daniel Moreira depois foi tão perfeito que parecia vingança do destino. O trabalho de Helena era minucioso e cauteloso. Ela sabia que estava lidando com um homem poderoso, capaz de usar sua influência para destruir carreiras e vidas. Mas ela também sabia que tinha em mãos a história do século, uma reportagem que poderia mudar o cenário político e empresarial do país. Durante meses, Helena e Carmen trabalharam juntas, organizando provas, checando informações, preparando um dossiê irrefutável. Carmen se revelou uma aliada valiosa, não apenas pelas informações que possuía, mas pela sua memória detalhada e sua capacidade de organização. Helena ofereceu a Carmen um emprego como assistente de pesquisa em seu escritório jornalístico. Você tem o perfil perfeito para este trabalho, disse ela. É discreta, organizadíssima, detalhista e, principalmente, íntegra. Qualidades raras nos dias de hoje. Pela primeira vez em meses, Carmen sorriu genuinamente. Ela havia encontrado não apenas uma nova oportunidade profissional, mas também uma nova identidade. Não era mais apenas a faxineira humilhada e demitida. Era uma investigadora, uma defensora da justiça, uma mulher que havia encontrado sua verdadeira vocação. O relacionamento entre elas evoluiu de profissional para uma amizade profunda. Helena admirava a força e a dignidade de Carmen, enquanto Carmen se inspirava na coragem e na determinação da jornalista. Juntas, elas formavam uma dupla poderosa, a experiência prática de uma e o conhecimento teórico da outra. Mas Daniel Moreira não fazia ideia da tempestade que se aproximava. Em sua arrogância, ele havia subestimado completamente Carmen. Para ele, ela era apenas uma faxineira ignorante que havia sido devidamente punida por sua traição. Jamais imaginou que ela fosse capaz de se articular para se vingar. A vida de Daniel continuava normalmente, seus negócios prosperavam, sua influência crescia, sua conta bancária engordava. Ele havia até contratado uma nova faxineira, uma jovem intimidada que limpava a casa em silêncio absoluto e jamais ousaria questionar qualquer coisa que visse ou ouvisse. Verônica, por sua vez,
continuava seu caso extraconjugal com o motorista, cada vez mais ousada e descuidada. Ela se sentia invencível depois de ter se livrado de Carmen, a única pessoa na casa que poderia ter descoberto seu segredo. Mas o destino estava preparando uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever. Agora me fala sinceramente. Quando alguém nos trata mal, é melhor perdoar e esquecer ou lutar por justiça? Porque o que Carmen fez mudou não só a vida dela, mas a de muita gente. Em uma manhã de quinta-feira, exatamente 1 ano após a demissão humilhante de Carmen, Helena Santos publicou a primeira de uma série de reportagens devastadoras sobre Daniel Moreira. O título da matéria principal era O Império da Corrupção. Como um empresário comprou políticos e destruiu concorrentes durante 2 décadas. A reportagem foi publicada simultaneamente no jornal onde Helena trabalhava, em seu blog pessoal e em todas as redes sociais. Em questão de horas, ela se tornou viral. Os detalhes eram tão precisos, as provas tão contundentes, que era impossível questionar sua veracidade. Helena havia criado um verdadeiro arquivo de crimes, contratos superfaturados que desviaram bilhões do dinheiro público, propinas pagas a dezenas de políticos, ameaças documentadas a concorrentes, sonegação de impostos em escala industrial, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas no exterior. Mas o golpe de misericórdia veio com a segunda reportagem publicada no dia seguinte. A vida dupla da esposa do empresário, traição, chantagem e vingança no paraíso dos milionários. Helena havia conseguido fotos e vídeos do caso extraconjugal de Verônica, além de gravações onde ela confessava para o amante como havia armado para Carmen ser demitida. O escândalo explodiu com uma força devastadora. Em 48 horas, a vida de Daniel Moreira foi completamente destruída. As autoridades federais abriram investigações simultâneas. Dezenas de políticos foram presos em uma operação coordenada. As contas bancárias de Daniel foram bloqueadas, sua empresa foi lacrada e seus bens confiscados. Daniel não conseguia entender como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Ele ligava desesperadamente para seus contatos políticos, mas todos o haviam abandonado para salvar suas próprias peles. Tentava subornar delegados e procuradores, mas descobriu que sua conta bancária estava vazia. A prisão veio em uma manhã de domingo. Daniel foi acordado às 6 da manhã por uma operação da Polícia Federal. As algemas geladas em seus pulsos eram o símbolo do fim de 2 décadas de impunidade. Verônica, por sua vez, foi abandonada pelo amante assim que o escândalo veio à tona. O motorista desapareceu da cidade, levando consigo as joias que ela havia lhe dado como presente. Sozinha e desprezada, ela perdeu todos os amigos da alta sociedade e se viu obrigada a vender tudo que possuía para pagar advogados. Mas a justiça não parou por aí. As investigações revelaram que a joia usada para incriminar Carmen jamais havia sido roubada. Verônica confessou a armação em um depoimento gravado que foi anexado ao processo. O juiz não apenas anulou a demissão por justa causa, como condenou Daniel a pagar uma indenização milionária a Carmen por danos morais e materiais. O dinheiro da indenização permitiu que Carmen comprasse uma casa própria e colocasse as 2 filhas de volta na faculdade. Mas mais importante que a compensação financeira foi a recuperação de sua dignidade e reputação. Todos os jornais que noticiaram sua prisão agora estampavam sua foto com as manchetes: a heroína que derrubou um império de corrupção. A transformação de Carmen foi completa. Ela não era mais a faxineira humilhada e silenciosa. Era uma investigadora respeitada, uma defensora da justiça, uma mulher que havia encontrado sua verdadeira força interior. Helena a promoveu para coordenadora de investigações em seu escritório jornalístico. Juntas, elas continuaram expondo esquemas de corrupção e defendendo os direitos dos trabalhadores. Carmen se tornou uma palestrante requisitada, contando sua história em universidades e eventos sobre ética profissional. O escritório que elas montaram juntas prosperou rapidamente. Carmen trouxe sua experiência prática e sua capacidade de organização, enquanto Helena contribuía com seus conhecimentos jornalísticos e seus contatos na mídia. Elas formavam uma parceria perfeita, uma dupla de mulheres fortes
que se apoiavam mutuamente. Ana e Beatriz, as filhas de Carmen, se formaram com honras em suas faculdades. Ana se tornou advogada especializada em direitos trabalhistas, inspirada pela luta da mãe. Beatriz escolheu o jornalismo investigativo, seguindo os passos de Helena. As duas jovens cresceram vendo como a força e a dignidade de uma mulher podem mudar o mundo. Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Você acredita que pessoas simples como Carmen podem realmente derrubar poderosos como Daniel? Ou isso só acontece nos filmes? 5 anos depois da demissão humilhante, Carmen Santos estava em um lugar que jamais havia imaginado. Ela tinha sua própria empresa de consultoria em investigações, uma casa confortável, filhas formadas e uma reputação nacional como defensora da justiça social. Daniel Moreira, por outro lado, cumpria pena em uma penitenciária federal. Sua fortuna havia sido confiscada e distribuída entre suas vítimas. Sua empresa foi leiloada e fechada definitivamente. Seus antigos aliados políticos o abandonaram completamente, tratando-o como um paria. Verônica perdeu tudo no processo de divórcio. Sem dinheiro, sem amigos e sem o amante que a abandonou, ela voltou para a casa dos pais no interior, onde trabalha como vendedora em uma loja de roupas. A mulher que um dia humilhou uma faxineira honesta, agora sabia o que era ser humilhada pela vida. Em uma tarde ensolarada de primavera, Carmen recebeu uma ligação inesperada. Era uma das funcionárias da antiga mansão dos Moreira, que havia conseguido seu telefone através de Helena. A mulher, chorando ao telefone, pediu ajuda para denunciar os abusos que sofria em seu novo emprego. Carmen não hesitou. "Venha até meu escritório amanhã", disse ela com a voz firme e carinhosa. "Vamos resolver isso juntas. Ninguém mais vai sofrer calada o que eu sofri." Ao desligar o telefone, Carmen sorriu para a foto emoldurada em sua mesa. Ela, Helena e suas filhas, no dia da formatura de Ana. Todas as 4 estavam sorrindo, abraçadas, com os olhos brilhando de orgulho e felicidade. A faxineira que um dia limpou os segredos sujos de um homem poderoso havia se tornado a mulher que limpava a sujeira da sociedade. Ela descobrira que sua verdadeira vocação não era manter silêncio sobre a injustiça, mas denunciá-la com coragem. E Daniel Moreira, em sua cela fria e silenciosa, finalmente compreendeu o maior erro de sua vida. Ele havia demitido a única pessoa que poderia ter guardado seus segredos para sempre. Sua arrogância e crueldade haviam criado sua própria nêmesis. A história de Carmen Santos se tornou um símbolo nacional de que a verdade sempre prevalece, mesmo quando demora para aparecer. Ela provou que não importa quão poderoso seja o opressor ou quão humilde seja a vítima, a justiça pode vir de onde menos se espera. Para o vídeo agora, e me conta nos comentários, você conhece alguma história real parecida com essa? Já viu alguém simples derrubar alguém poderoso através da verdade? A mansão dos Moreira, que um dia foi símbolo de poder e ostentação, foi transformada em uma escola pública para crianças carentes. Na placa da entrada, uma inscrição simples, mas poderosa: Escola Estadual Carmen Santos, onde a verdade constrói o futuro. E assim, a mulher que passou 15 anos limpando a casa de um corrupto, acabou limpando a corrupção de toda uma cidade. Ela descobriu que alguns silêncios protegem criminosos, mas algumas vozes podem mudar o mundo. Carmen Santos havia aprendido a maior lição de sua vida. A lealdade verdadeira não é com quem nos paga, mas com a justiça. E quando uma pessoa honesta decide falar a verdade, nem todos os milhões do mundo podem comprar seu silêncio.